Vamos lá. Em geral, as pessoas que estudam... Vocês estão vendo a minha tela, né? De computador. Não. Em geral, as pessoas que estudam hebraico, a primeira aula que as pessoas dão de hebraico, ou o curso mais comum de hebraico dado hoje em dia, vocês estão vendo a minha tela do WhatsApp ou a tela da aula de hebraico? Da aula de hebraico. Tá bom. É por esse livro chamado Ivrit Mebereshit. O livro Ivrit Mebereshit, ele é um livro muito conhecido. Tentem adquiri-lo, tentem comprar esse livro. Eu tenho para imprimir. Quando eu falo comprar, é comprar ou imprimir. Eu acho que se vocês forem comprar ele de Israel, direto de Israel, vai gastar cerca de 250 a 270 reais no livro. É caro, não é um livro barato. Porém, eu tenho ele todo eu tenho ele em PDF. Ele deve ter suas 200 páginas. Se vocês conseguirem imprimir aqui. Vamos ver quanto ele tem aqui. Tem 400 páginas. É um livro longo. E tem a parte 1 e parte 2. Independente da aula, independente do curso, é um livro que vale a pena ter de hebraico. E eu tenho ele, o A e o B eu tenho, que é um livro realmente muito bom. Então, algumas considerações para quem está conosco hoje na aula sobre como eu pretendo organizar e levar esse curso de hebraico. O primeiro ponto é que eu não queria fazer um curso de hebraico, uma aula de hebraico, como todo mundo já faz. Vem, ensina um pouquinho o Aleph, depois ensina o B, depois ensina o Gimel, depois ensina o Dalet, e aí vai ensinando um por um. Isso é cansativo, primeiro ponto, isso é muito cansativo. Todo mundo já, querendo ou não, sabe um pouco do Aleph, sabe um pouquinho do... Tá um áudio aberto aí que também. Pronto. Todo mundo, querendo ou não, já conhece um pouco do Aleph Bet. Todo mundo já sabe o Aleph, já sabe o Bet, já sabe quem que é quem. Então, acaba sendo maçante eu ensinar de novo. Então, para isso, quem está online e quiser me pedir depois, eu mando essa página. Na página tem o Aleph, como é o Aleph e como ele é o cursivo. E a pessoa pode treinar o Aleph cursivo, como é o Bet e o Bet cursivo. Eu envio isso aqui para a pessoa ir treinando sozinha em casa durante a semana. Tem que fazer a tarefinha. A nossa aula é muito pouco tempo, então eu tenho que otimizar ela no máximo. Então, se de fato não ficou compreensível, por favor, fale. Se ficou, se não compreenderam mesmo, pode falar, não tem problema. Eu volto e explico quantas vezes forem necessárias. Porém, se é só um comentário, se é só tentar ser focado no estudo, que a gente otimize e aproveite muito bem o pouco tempo que a gente tem semanalmente. O método de estudo em Israel é o método da Ulpan. Na Ulpan, nós temos as professoras, quando elas chegam, desde o primeiro momento, desde o primeiro instante, elas falam em hebraico, os professores falam em hebraico, então eles não têm por costume traduzir. Então eles não é como nós aprendemos inglês na escola, a Ulpan de Israel. Os professores não chegam e falam Ani sou eu, escreve na lousa, Ani eu, to be, ser, estar, mamãe, ima. Eles não fazem isso, os professores em Israel da Ulpan. Eles chegam na classe falando hebraico e seguem falando hebraico o tempo inteiro. Tem professores, inclusive, que proíbem o uso de dicionário na sala para que a pessoa force a compreensão do hebraico. E falando somente em hebraico, pausadamente. Então, para que a gente possa atender tantas pessoas que já sabem um pouco de hebraico, para as pessoas que não sabem hebraico, que estão começando hoje, que estão vendo hoje o primeiro momento, a primeira aula de hebraico, o que a gente vai fazer
Vou tentar utilizar um pouco do método israelense, que é falar mais em hebraico, enquanto a gente está estudando, devagar, claro, e um pouco do que a gente vai, do meu feeling mesmo, de assim, de como tem que ser o próprio método de ensino. Tá bem? Muito bem. Como funciona o nosso, as páginas de hebraico? Eu pedi para as pessoas já se precaverem e imprimirem as 3 páginas. Na nossa página, em geral, nós temos aqui o nome da lição, Aniatá, que é o nome dessa lição. Nós temos as letras em hebraico com a qual nós estamos aprendendo hoje, as letras hebraicas que são apresentadas nessa lição. Cada lição é apresentada uma letra nova. Então, nessa letra nova que ela é apresentada, ela também vem constando, ela consta aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui nessa lição nós aprendemos 5 letras e 6 vogais. Tem aqui embaixo são as vogais. Na próxima lição, na página 2, nós aprendemos outra consoante e mais 4 vogais. Ok? Então, paulatinamente, o livro vem apresentando, vem nos dando as novas letras. Em geral, o livro apresenta as palavras que ele vai ensinar aqui no livro no cabeçalho, um pequeno diálogo e exercício de fixação. Esse é o método que ele leva por todo o livro. Todas as páginas são muito semelhantes, ou todos os inícios de tópicos. Então, nós temos aqui palavras novas, diálogo, exercícios de fixação. E assim segue. Palavras, diálogo, exercício de fixação. O hebraico que nós estudaremos, ele é um hebraico cursivo. Não é o hebraico que a gente encontra no Siddur, por exemplo. É o hebraico que nós utilizamos para escrever à mão. Então, nós temos aqui a primeira letra, o Aleph, e aqui nós temos o Aleph, que ele é escrito dessa maneira, em hebraico. Fazemos um C um C e um tracinho. Eu faço ele tortinho porque eu faço já na ordem de escrita, né? Como a gente escreve um pouquinho inclinado, mas o Aleph, ele é como se fosse um C em português e um tracinho sobre. Tá bem? Assim começamos o Aleph. Qual o som do Aleph? O Aleph não tem som. É uma letra que, em geral, ela assume que ela tem por baixo dela. Ela assume a vogal que vem acompanhando. Então, por exemplo, se no Aleph nós tivermos aqui acompanhando ele uma vogal como patar, ele vai ter som de A, um A bem forte. Se ele tiver um kamat, ele vai ter o som de A. Se ele tiver os 3 pontinhos, ele tem som de E. Se ele tiver apenas 2 pontinhos, ele tem som de E. E assim segue. Então, o Aleph, ele vai ter o som das vogais A, E, I, O, U, com os tzililim, com os acentos do hebraico. Tá bem? Então, ele assume a forma, ele assume o som que, de acordo com a vogal que o acompanha. Tá bem? Então, ele não tem som. O Re, que é a segunda letra, ele parece uma orelhinha. Vou fazer aqui novamente para vocês acompanharem. Ele parece uma orelha na escrita. E qual é o som dele? O som do Re é o som do H no português, como na palavra helicóptero. Na verdade, a gente come por completo o H. Ou na palavra hambúrguer. Helicóptero. Ele tem um RR, mas vamos colocar aqui um H
que ele se assemelha mais com o som do H do que do RR, tá bom? Por exemplo, quando a gente tem ele no final de uma palavra, como moré ou morá, então ele tem um som, ele tem um acento, como no português quando a gente fala o E com o E e H. O H ele serve no português também como um acento, assim como no português, no hebraico serve o H. Porém, se ele está no meio de uma palavra, ou no início, ele tem o som de RR. Ele também pode ter aqui o som de RR, um pouquinho RR. Ok? A letra seguinte que nós temos é o MEM. MEM. E o MEM tem som de M. A grande diferença entre o MEM português, o M português e o M hebraico, e o MEM hebraico, é que o MEM no hebraico ele é muito bem pronunciado. Então, por exemplo, no português a gente coloca um M no final de uma palavra, por exemplo, uma palavra tem M no final, escrevam aí. Como a gente fala Rambam, por exemplo, em casa. A gente, quando fala em casa, a gente fala com N. Na verdade, no português, quando a gente pronuncia, a gente fala em casa, não fala em casa, como é o correto. Então, no português, o M, quando ele tem no final das palavras, a gente substitui ele por N. É muito errado no hebraico. No hebraico, é muito feio, muito feio. Por exemplo, falar shalom e shalom, shalom. Então, em português, quando a gente fala shalom, no dia a dia a gente fala, se a gente fosse escrever aqui de fora, a gente fala shalom. Essa é a forma que a gente pronuncia o shalom em português, tá bom? Tá muito errado. Shalom é shalom, shalom. Então, shalom é shalom, com M marcado no final. Tam, Rambam. Então, o M no hebraico ele é marcado de verdade. Então, esse é um dos primeiros desafios de quem fala português. No hebraico fala o M, como se deve, e o Nun, que tem som de N no português. Então, essa é a grande diferença do MEM para o NEN. Pode fazer, Edivaldo. Rav, shalom a todos. O seguinte, em espanhol, vocês têm uma puxadinha no M, né, no final. Shalom, não. Vocês não fazem, para não ficar tão mudo. Em espanhol, você consegue falar shalom, pronuncia normal, shalom, mas não está puxando nada para o M. Não sei se estou conseguindo explicar. O espanhol com o hebraico tem outros problemas. Ou, talvez não com M, talvez não com het ou com raf, com o het e o raf, talvez não com essas letras. O espanhol, o problema dele são letras finais. O espanhol ele come letras finais. Por exemplo, tav, que é a próxima letra que a gente vai aprender agora, que é o tav, pode ser feito assim, pode ser feito assim. Tá bem? Ele tem as duas grafias. Eu prefiro a tav assim. Tav, quando ele é falado em espanhol, em palavras finais, come, todo mundo que fala espanhol come. Eles não percebem, quem fala espanhol é muito feio, na verdade, as pessoas que têm sotaque espanhol falando hebraico, porque eles comem todas as últimas letras, todas. No espanhol tem especialmente no espanhol cubano, no espanhol chileno, eles engolem, colombiano, eles engolem as últimas letras, engolem. E aí quando ele fala o hebraico, ao invés de falar bait, fala bait. Abai Sheli. Eles falam assim, Abai Sheli, eles falam Abai Sheli. Aí, não entende nada, é um hebraico muito feio,
O hebraico ele é um idioma que tem que ser faladas todas as letras. Não pode engolir letra, não tenta fazer graça. Você tem que falar, entendeu? Só quando você está meio entre amigos, talvez, que você brinque, e aí eles sabem que você está brincando. Aí você pode falar de hebraico mais arrastado, um hebraico mais largado. Mas, porém, o hebraico tem que ser falado formalmente. Um hebraico formal, o hebraico é bonito, tem que ser falado, tá bom? E o tav tem som de T. Nos antigos, as pessoas que falavam hebraico, talvez há 80, 100 anos atrás, e mais ainda antes de nós, existia um pouco de diferença entre o T, entre o som de T do Tav e o som de T do T. Havia um pouco de diferença, tá bem? Hoje é irrisória a diferença de quando se pronuncia. A mesma coisa do Raf e do Het. Tem diferença na pronúncia. Het é da garganta glutural aqui da frente e Raf, ele é bem arrastado lá atrás. Tem diferença. E quando a gente estiver falando palavras, é mais fácil de pronunciar isso. Pois bem, na primeira aula, essas são as palavras que as letras que nós vamos aprender hoje. Aleph, Rei, Mem, Nun, Tav. Ok? A maioria de vocês já conhecem isso. Outro ponto importante do hebraico, eu não sei se eu falei, talvez tem pessoas que não saibam disso, é que ele é escrito da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Deixa um momentinho que teve uma pessoa. Bem, isso a maioria de vocês já sabem, mas vale a pena relembrar. Hoje nós aprenderemos 6 vogais. Dessas vogais que nós aprenderemos hoje, elas estão o patar, que tem som de A, o kamatz, não, patar, kamatz, que tem som de A. Esse Aleph tem um nome que eu não me lembro, a Sofia que sabe. Ele tem um som de A curto, vamos fazer assim, um A curto, tá bom? O Hirik, com o Yud, tem som de I, não é I, é I. Ele é um I um pouquinho prolongado, se puxa um pouquinho mais ele. O Yud, que tem som de... desculpa, o Yud não. Só o Hirik, que tem som de I. Então, nós temos I, I, I. Então, estica um pouquinho, pouca coisa mais. E, por fim, o Shva. O Shva depende de onde ele se encontra na palavra, depende de que forma ele está sendo conjugado. Então, por exemplo, se o Shva está no início das letras da palavra, por exemplo, Vu, não é Anivaú, mas se a gente coloca assim, Ve'ayeladim, e tem o Shva no começo, do Ve'ayeladim, nós falamos Ve'ayeladim, e as crianças. Mas, se nós jogamos o Shva para o meio da palavra, por exemplo, a Medaber, por exemplo, e o Me é o Shva, 2 pontinhos, como eu fiz aqui, a gente pronuncia o Medaber. Tem que pronunciar ele como E. Em geral, no Sidurim, a maioria de vocês que tem contato com Sidur, que tem Sidur, vão encontrar o Shva em 2 formatos. Um que é 2 pontinhos assim, e o outro que são 2 pontinhos assim. Existe essa diferença no Sidurim. É muito comum ver. Os 2 pontinhos assim, ele é o E mudo. Por exemplo, pneu, quando a gente fala pneu. Ou a gente fala as palavras com a vogal, com a consoante muda. Quando ele está em mais grossinho,
Então, nós temos os dois pontos como E, a gente pronuncia E. O medaber, com E mesmo. Ok? Então, até agora, tem. Geralmente, então, é o som puro da letra, vamos dizer assim, da vogal, quando ele está os dois finos, é isso? É o som da letra, é uma letra muda, igual quando a gente fala pneu no português. Ok? Então, vamos lá. Então, Ok. aqui, o que vocês devem fazer na sequência, na casa de vocês, com a nossa lição. Primeiro ponto é preencher. Vocês já estão com a lição. Em casa, depois vai ficar de tarefa, preencham. Ani, ani. A grande diferença do hebraico, para quem fala o hebraico bem, para as pessoas que não conseguem, é a prática. Não tem outra diferença, tá bem? Então, aqui nós temos algumas palavras. Ani, todos sabem o que significa ani. Quem não sabe o que significa ani? Ani é eu, tá bem? Ani. Assim nós pronunciamos. Ani, sou eu. A próxima palavra que a gente vai apresentar hoje aqui é o atá. Atá. Que atá? Você. Porém, no hebraico, existe diferença entre quando nós falamos você para homens e você para mulheres. Atá é homem, at é para mulher. Ok? Atá, at. Essa é a diferença de homem e mulher. E o hebraico vai diferenciar em toda a sua extensão o atá e o ato, o masculino do feminino. Mi é quem. Ma é o que. E Ana é um nome. Ana. Opa. Ana é um nome, Ana. E N. E Na é um outro nome. Então, nós temos aqui algumas palavras. Ani, eu. Atá, você. At, você para mulher. Mi, quem. Ma, o que. Ana, nome de uma pessoa. E Nina, nome de outra pessoa. Então, o ideal é que vocês imprimam e preencham e pratiquem a folha na casa de vocês. Para quem chegou agora, a aula está sendo gravada. Eu expliquei aqui como funciona a composição das letras em hebraico. Então, terminem de assistir a aula que está entrando por agora e depois revejam o vídeo. Eu vou subir o vídeo, eu vou passar o link para vocês e vocês vão poder assistir a aula por completo depois. Então, aqui nós temos escrito. Como eu vou ter acesso às aulas gravadas? Eu vou mandar o link na sequência. Eu acabo a aula, vou subir para o YouTube e encaminho o link do YouTube. Então, aqui nós temos uma pequena frase escrita. Mi, a, mi, at. Interrogação. Mi, at. Quem você? Está faltando uma coisa aqui no meio. No hebraico, nós temos a ausência do verbo ser, estar no presente. Então, aqui nós deveríamos ter no português o é. Quem é você? Mi-at. Quem é, não tem o é, você. Então, no hebraico, nós falamos quem você? Ou você está feliz? Atá sameach. Você, atá, feliz. Sameach. Feliz. Você feliz? Então, no começo é difícil acostumar com isso. Depois de um tempo, você nem percebe que falta o é mais. Então, você já está falando
naturalmente o hebraico, sem o verbo ser, estar no presente. Então, nós temos aqui o miatá, é como a gente fala, como o índio fala, quem você, quem é você. Então, mi, quem, at. Nós temos a frase de pergunta, miat, quem é você? Para uma mulher. Então, na própria colocação da frase, aqui nós temos a palavra at, que é referente unicamente a mulheres, não é para homens. Então, aí nós temos a resposta miatá, miat, a resposta vem como? Ani, ana. Na verdade, deixa eu fazer o esquema contrário aqui para vocês. Na sequência. Ok. Ani, ana. Ponto final. Mi, at. Quem é você? A resposta vem Ani, Nina. Então, para a gente entender um pouquinho de como é formada a palavra no hebraico, a gente pulou um pouquinho essa parte. Eu estou tentando ser bem otimizado na nossa aula, que já tem um pouco mais ou menos meia hora. Nós sempre vamos ter a palavra, vamos colocar aqui assim do ladinho aqui para a gente estudar as palavras. Nós teremos as consoantes, então nós vamos escrever aqui o Aleph, que tem som de nada, o Aleph não tem som, e o A embaixo, A, o N, que é o Nun, que tem som de N, e o I na frente, Ani. Então nós temos sempre as vogais junto com as consoantes. Então, novamente aqui, escrevendo o Ani com a consoante. A, Ni. E nós temos agregado a isso as vogais. As vogais. Ani. Ok? A mesma coisa na palavra atá. Nós temos o Aleph, que não tem som. O Tav, que tem som de T. E o Re, que nós falamos, ele tem som de H, como é o H no português. Então, ele não tem um som se ele está no final. Ele tem um acento no final. Se ele tivesse no começo, ele teria um som. Então, aqui nós temos aqui A, Tá. Com o A do Tá mais forte. Então, nós temos A, Tá. E o Rei no final a gente estica. A, Tá. Em contrapartida aqui, o At, que nós temos aqui, nós temos A e o T mudo. At. Ok? Então, o Aleph, ele vai ter várias sonâncias. Então, por exemplo, a gente pode colocar, vou colocar palavras aqui. Nós temos a palavra, essa letra vocês não aprenderam hoje, mas ela tem som de L, tá bem? Então, aqui nós podemos escrever várias coisas com essa única palavra. A mais conhecida, mais praticada, ou mais, que as pessoas mais têm contato, é a palavra El. O que significa El? Deus, é traduzido como uma palavra como Deus. Só que se a gente, na vogal não existe, se a gente colocar um pontinho a mais aqui embaixo, fica El. El já é uma outra coisa, completamente diferente. Ela já vem com o sentido para. Então, El Al, para cima. Ela vai, para a casa. Então, ele, por ter uma vogalzinha a mais, um pontinho a mais, ele já muda todo o sentido da palavra. Então, o Aleph, ele tem o som da vogal que o acompanha. Então, se ele tivesse aqui, ele teria som de I. Se tivesse aqui um ponto em cima, teria som de O. A gente não aprendeu isso ainda hoje. Então, essa é a forma com que o Aleph se porta enquanto letra. Retornando para o nosso diálogo. Miat. Vamos lá. Miat, Ani,
Ana. Mi at. Ani, Nina. É um diálogo muito comum, que ocorre praticamente o tempo inteiro, é quem é você? Miat. Miata. Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar um aqui. Cadê um? Deixa eu pegar quem está aqui conosco. Vamos lá, Ovadia. Tá me ouvindo, Ovadia? Tô sim, né? Então, vamos lá. Eu começo no de cima. Eu sou esse cara e você é o segundo, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu sou o primeiro, você é o segundo. Então, vamos lá. Mi ata. Ani nati. Miata. Ani mati. É mate. Mati. Ok. Tem Que em não tá- hebraico nati e mati são apelidos. A nati vem de Natan. Então, quando a pessoa se chama Natan, em geral eles falam nati. Ou Avraham, falam Avi. Uriel, fala Uri. Yaakov, falam Kobi. Matan ou Matanael, eles falam Mati. Então, eles têm... Igual Jaqueline, falam Jaque. Igual Nayara, falam Nai. E é a mesma ideia como se fala no português, tá bem? Então, Vadia, libera aí de novo. Microfone. Agora eu vou falar eu com o meu nome e você com o seu nome, tá bom? Ok. Mi ata. Ani Ovadia. Miata. Ani Yaakov. Naim Meod. Naim meod. Naim meod é uma expressão que a gente fala, deixa eu colocar aqui embaixo. Naim meod. É uma expressão com que nós falamos muito em hebraico. Naim meod é muito prazer. Com muito prazer. Foi muito agradável te conhecer. É uma palavra, uma expressão que a gente utiliza ou no início de uma frase, ou quando a gente acaba de conhecer, ou no final de todo um diálogo, tá bem? Pode ser agora, como o Ovadia colocou, ou pode ser quando a gente terminou de conversar com a pessoa, tudo que a gente ia conversar. Né, meu? Foi muito agradável conversar com você. Então, vamos lá. Quem vai vir falar comigo aqui agora? Deixa eu escolher outro aqui. Vamos lá, então, Malachi. Tá liberado teu microfone já, tava? Liberou aí? Espera aí. Aí, liberei. Horário. Pode falar. Tá. Só que tem um problema, rapaz. Esse hebraico é cursivo, né? É o cursivo. E eu não sei ele não. Vai ter que praticar, ó, Malachi. Tem que praticar. O hebraico de forma, ele é um hebraico que é usado em placas em Israel. Ele é um hebraico que você utiliza em várias coisas. Mas no dia a dia, é o hebraico cursivo que a gente utiliza. Tá bem? Entendi. Isso. Vamos. Eu tô olhando aqui, eu tô igual um cego em tiroteio nesse hebraico aí. Vai o quê? Eu tô igual um cego em tiroteio. Tem que estudar. Eu já vi gente recusar estudar o hebraico cursivo. Isso dá muito mal no final. Porém, o hebraico cursivo ele é muito importante. Porque você vai usar ele no dia a dia. Eu, quando escrevo coisas em hebraico, por exemplo, no meu caderno, é só o cursivo. Eu mando cartas só cursivo. Eu até acho que eu tinha uma aqui. Eu tinha uma carta que eu vejo por aqui, tudo em cursivo. Eu mando cartas, por exemplo, para... Era para ter uma carta por aqui, só de cursivo, que eu chamo. Então, basicamente, hebraico, quando a gente usa no dia a dia, ele é só cursivo mesmo, tá bem? Poucas vezes usa de forma. Mas então vamos lá. Independente daqui, cadê? Deixa eu parar de compartilhar para vocês me verem. Estão todos me vendo, né? Então vamos lá. Eu e você, Malachi. Tá vendo? Tá me olhando aqui? Sim. Vamos lá. Shalom. Ani Yaakov. Mi ata.
Shalom, Ani Malahi, Tov Meod, Tô ouvindo falar. Miatá. Miatá. Porque é um diálogo. Eu me apresento e pergunto quem é você. Você fala, eu sou o Malahi, e pergunta quem é você. Entendeu? Vamos lá. Entendeu? Shalom. Ani Yaakov. Miatá. Shalom, Ani Malahi, Miatá. Ani Yaakov. E aí a gente pode acrescentar no final, Naim Meod. Entendeu? Naim Meod. Naim Meod. A gente não aprendeu hoje, é isso, a gente está falando mais no hebraico de conversação. Então, vamos lá, mais alguém aqui. Vamos lá. Nathan, tá? Patrick? Patrick, tá aí? Me ouve, Patrick? Sim, Rav. Então, vamos lá, Patrick, eu e você. Shalom. Ani Yaakov. Mi ata. Opa. Agora eu estou te ouvindo, Patrick. Isso. Então, vamos para outro. Vamos lá, Yohanan. Tá podendo falar por aí? כן, רב. Aí, tá estando, né? Shalom. Mi ata. אני יוחנן. מי אתה? Ani No celular, Yaakov. no celular. Naim Meod. אני ממש שמח לדבר אותך. Muito obrigado. Vamos lá, Patrick. Depois a gente vai, faz um diálogozinho. Patrick, agora eu te ouço, tá bom? Então, o mi é quem? Atá, você. Ok, Patrick? Tá por aí? Não tá. Tá? Não tá. Então, vamos lá. Então, o hebraico, nessa introdução, ele é muito simples. Muito simples. Então, vamos lá agora na fase 2 da nossa próxima lição, da nossa próxima conjunto de palavras, que vem um segundo diálogo. Tá bom? Então, vamos lá. Todos aqui comigo? Eu vou lendo e vou fazendo a tradução. Eu vou lendo, fazendo o risquinho por baixo da onde eu estou lendo e faço a tradução na sequência, tá bom? Uma pessoa perguntando, mi at. Ou seja, ele está se dirigindo para uma mulher. Porque o at é você no feminino. Mi at. Quem é você? A pessoa responde, ani tami. Aí vem uma segunda pergunta. At ima? E vem a resposta. Ani ima. Eu vou traduzir todo o diálogo. Mi at. Quem é você? Ani, eu. Tami. Sou Tami. O sou, ele é subentendido aqui no meio, tá bom? At, você. Ima, é mãe. Você é mãe. Ani, ima. Ok? Então, a Tami, a gente vai escrever aqui. Tami. A Tami, ela é mãe. Tá bom? E agora a gente vem na segunda estrofe, que é Ma Tami. O que é Tami? O que é Tami? Tami, ima. Tami é mãe. Tá ok? Então vamos lá. Opa. Tem alguém riscando aí minha tela. Ok, obrigado. Então vamos lá. Vou aqui colocar para vocês como escreveria, como transcreveria o nosso pequeno diálogo aqui. Então nós temos aqui mi e
o pontinho da vogal aqui embaixo, do I. Mi, a. Quem é você? Miat. Tá bom? A. Ni. Ta. Mi. Ta, mi. Então, a gente tem agregado a isso as nossas vogais. Ani, ta, mi. Eu estou colocando elas em cores diferentes para que a gente saiba que no futuro elas vão sumir. Elas não vão estar mais aqui. Tá bom? Aos poucos elas vão sumindo e daqui a pouco vocês nem precisam mais delas para ler. Aí vem a segunda pergunta. At. I. Ima. Interrogação. At. Ima. Aí vem a última resposta. Ani. I. Ma. Eu sou mãe. E, por final, o segundo diálogo. Ma. Ma. O que? At. O que é você? Desculpem. Mata-me, né? Mata-me. O que tami é? Tami. Ima. Tami. Ima. Tá ok? Então, nós temos esse pequeno diálogo. Então, aqui a gente vai tentar falar aqui entre eu e alguém, entre eu e algumas pessoas. Vamos lá. Cadê? Quem tá aqui? Cadê o Yohanan? Tá aí ainda, Yohanan? Tá. כן, ריבי. Então, vamos lá. A mesma coisa que a gente está falando aqui, nós vamos falar para o masculino agora, tá bom, Yohanan? כן. Eu e você. Então, qual que é o masculino de Ima, que é mãe, que a gente não viu aqui ainda, é Aba, tá bom? Então, o masculino de Ima é... Vou escrever aqui, para que todo mundo saiba. É Aleph, A, Bet, Aleph. Aba. Acho que é assim, as vogais. Então, Aba, com B, com ponto no I. Aba é papai, Ima é mamãe. Tá bom? A gente ainda não aprendeu a letra B, mas para que a gente saiba, para vocês saibam do que a gente vai estar falando. Então, lá, Yohanan, eu e você, no masculino, a frase. Mi ata. אני יוחנן. Ata aba. אני אבא. Aí eu falo com uma terceira pessoa. Ma Yohanan. Yohanan aba. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida nesse primeiro ponto do hebraico? Alguém que tem alguma dúvida? Ok, pode falar, Madison. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver como que eu faço para... Deixa eu ver onde estão meus controles aqui. Ok. Pode... Tá liberado o... Espera aí. Pode perguntar, Madison. Nesse caso aí, você falou com Yohanan, né, agora. Sim. Só que aí, mesmo sendo representado ali o desenho ali da mulher e de um menino,
Sim. O que foi que, no caso, vocês alterou para falar, no caso, você fala o nome do Yohanan e ele falar depois? Ok. Muito boa pergunta. O que mudou? Nós temos aqui a frase para o feminino. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu passar para o lado de cá, que é mais fácil para a gente ver. No feminino, nós falamos at. Assim a gente pronuncia no feminino. Quem é você? Quando a gente fala no masculino, a gente adiciona um rei no final. Mi ata. E aí a gente vai ter um patach aqui. Mi ata. Ok? O hebraico ele tem muita definição, é muito claro quando se fala masculino e feminino. Vou dar alguns exemplos que a gente não viu na lição, mas para que o ouvido de vocês se acostumem e entendam como funciona. Então, por exemplo, eu como, se eu falo eu como, em português, quem está aqui, deixa eu pegar, libera alguma mulher, alguma moça, pode liberar o microfone? Quem está disposta a falar um pouquinho de hebraico? Não tá aparecendo lá o desenho, tá aparecendo na minha tela, tá? A tua tela não está aparecendo. Eu não compartilhei? Ah, desculpa. Agora tá, né? Ok. Então vamos lá, de novo eu vou explicar de novo. Eu achei que estava compartilhando que vocês estavam vendo. No hebraico, nós falamos mi at. Quem é você para mulher? Quando nós falar para um homem, deixa eu colocar aqui as vogais que eu não coloquei. Mi at. Isso é para mulher. Quando nós vamos falar para um homem, nós temos que adicionar um rei no final. E o som fica mi ata. Compreendeu? Mi at para uma mulher, mi ata para homem. Então, quando a gente fala no português, eu como, de comer comida, eu como. Eu como banana. Ani ochel banana. Quando uma mulher fala, ela fala ani ochelet banana. Eu como uma banana. Ou outro verbo, eu leio um livro. Ani kore sefer. Eu leio um livro para uma mulher falando. Ani koret sefer. Eu leio um livro. Então, o hebraico, ele define muito bem quando você está falando para uma mulher e quando você está falando para um homem. Em todas as profundidades do idioma. Em todos os seus layers, em todas as suas camadas, o hebraico, ele define quando é homem e quando é mulher. Então, por exemplo, vou fazer alguns exemplos que a gente não viu na lição de hoje, mas para que vocês, para que possa ficar bem claro para vocês. Então, por exemplo, a gente viu aqui, por exemplo, at, preste atenção no som, é mulher. Ata é feminino, é masculino. At e ata, ok? Então, nós podemos falar assim, no verbo, quando a gente conjuga as coisas no passado, ela é muito mais evidente, tá bom? Então, eu vou fazer algumas conjugações aqui no passado, para que vocês possam perceber isso. Então, por exemplo, oler, andar ou caminhar. At, halach, interrogação. Você foi, atalach? Ou para o masculino, é atá, halach, tá. E aí, apesar de não ter o rei aqui no final, de ter um rei
invisível aqui no final, deixa eu fazer ele no cinza. Um rei invisível. A gente lê Ata, Alarta, Labai, você foi para casa. E para o feminino, a gente fala At, Halart. Eles têm uma definição, uma diferença muito grande entre a pronúncia quando a gente fala para uma coisa para um homem, quando a gente fala para uma mulher. E as pessoas se ofendem, isso é algo que ofende as pessoas, caso você não pronuncie corretamente isso. Porque é a mesma coisa que você falar para um cara, você está bonito. Para uma mulher, você está muito bonito hoje. Ou para um cara, você fala, está muito bonita hoje. Entendeu? Tem a questão da ofensa. Então, bonita para mulher, olha só a pronúncia. Ya, fa. Tá bom? A gente tem aqui um. Ya, fa. Para homem, apesar de nós escrevemos da mesma maneira, nós pronunciamos diferente. Aqui, atá e a fé. E a fé, atá e a fé. Ou at e a fá. E no português, a gente tem o o e o a no final. Também no bonito, que é um adjetivo. Os adjetivos, talvez, no português, a gente coloque, use mais, a gente use mais, a gente usa os adjetivos no masculino e feminino no português, mas os verbos não. No hebraico, os verbos têm masculino e feminino. Então, por exemplo, o verbo beber. O verbo beber é bom, é um verbo bom. Ele tem o a e o mudo. Então, ri, show, tá. De novo. Aqui no Ixô, tá. Ixotá, mas ela bebe água. Ru, xô, te. Escrevemos igual. Se a gente pegar num livro, por exemplo, nós não vamos encontrar os pontinhos. Essa pontuação que eu estou adicionando aqui, em livros, ela não existe. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, nos livros, dessa maneira, qualquer livro que a gente começar a usar. Não vai ter pontuação. A gente vai encontrar dessa maneira o hebraico. Sem vogal. O que vai definir para a gente qual a vogal que a gente usa? O que vem antes. Então, por exemplo, aqui existe o nosso sujeito. No hebraico não existe muito o sujeito oculto. E se existir o sujeito oculto, nós vemos no masculino, tá bom? Então, como nós sabemos como pronunciar essa palavra no masculino, no feminino, se ela não tem vogal. Então, aqui antes dela, sempre vai ter, por exemplo, vou colocar em verdinho aqui, o ri. Nossa, esse verde aqui não dá para ler. Vai ter aqui um ri, i e a fá. Ru e a fé. Ri, xotá e ru, xoté. Algo que tem que prestar muita atenção nas próximas lições. Então, vamos lá, vou passar pela próxima lição e a gente vai estudar ela por completo semana que vem. Se vocês quiserem imprimir e praticar o hebraico, praticar a escrita dessas letras que a gente colocou hoje, para isso servem essas linhas, para isso você tem que praticar, tá bom? Revejam a lição, para que vocês possam entender aí o que se passa. Na próxima lição, nós temos a letra Resh. Vou fazer só a introdução das vogais, e aí vocês seguem na lição isolada durante a semana, e na semana que vem a gente revê ela. A letra Resh, ele tem som de R, mas não a letra de R como rato, como roupa. Som de R como no meio do português, como barata, como caro, como brinco, tá bom? Vocês vão encontrar diferença entre a pronúncia do R, do Resh. Existem aqueles que pronunciam o Resh com a língua, existem palavras que não tem como pronunciar ela
pela velocidade com a garganta. Mas o correto em Israel hoje é pronunciar o resh como um gargarejo. Quando a gente faz gargarejo assim, não tenho vergonha. Assim que pronuncia o resh. Então, resh, rosh, baruch, bruchia, gra. Vem daqui da garganta. O nosso eixo do português vem daqui da ponta da língua. Tá bom? Faça um teste aí, não tenho vergonha. Tá bom? Então, nós temos aqui o resh, que é a nossa vogal, que a gente vai aprender, a nossa consoante, que nós vamos aprender na próxima aula, e algumas vogais. Quais são as vogais? Vamos fazer aqui fazer de conta aqui que tem uma letra, tá bom? Vamos fazer de conta que tem uma letra. Vou fazer de conta que tem outra letra e outra letra. Quais são as vogais que nós vamos aprender na próxima aula? A primeira é o pontinho em cima. Tem som de O, tá bom? A segunda vogal é o Vav com um pontinho em cima. Também tem som de O, dois sons de O. A terceira vogal que nós vamos aprender semana que vem é uma que tem som de E. E a quarta vogal tem som de... Opa, faltou um pontinho. Quarta vogal que tem som de E. Ok? Essas são as 4 vogais. Elas vão dar som para as letras. Então, por exemplo, se a gente substituir aqui qualquer letra dessas que eu coloquei aqui, por alguma vogal, então, por exemplo, se eu substituir isso aqui pelo mem, que a gente aprendeu ali em cima, aqui a gente vai ter a palavra mo, a letra mo. Aqui, mesma coisa, mo, me e me. Ok? Então, nós temos essa forma que nós adicionamos as vogais na nossa palavra. Das nossas palavras que a gente vai aprender, que aprendeu hoje, vai aprender na próxima lição, eu vou traduzir elas e vocês vão seguir sozinhos daí para frente. E na semana que vem a gente faz um pegadão aqui que vocês conseguiram e eu vou rever a lição com vocês. Então, nós temos aqui Ramá. Ramá é um nome, como Cláudia, algo assim no português, vamos dizer assim. Nós temos Rimá. Falta um I ali. Rimá. Que também é outro nome. Tá bom? Miri. Um terceiro nome. São todos nomes femininos, tá bom? Miri é o diminutivo de Miriam. Tá bom? Outro nome. Mira. Outro nome feminino também. E aqui nós temos uma palavra que também é nome. Tá bom? Vou colocar em outra cor, porque ela também serve como palavra. O pode ser luz, como o abaite, a luz de casa, a panas, a luz da lâmpada. Ou pode ser um nome. O também é um nome masculino, tá bem? E às vezes feminino. E orá. Orá. É o feminino de o, mas em hebraico os nomes eles são muitas vezes unissex. Então, o pode ser masculino e feminino. Orá, só feminino. Um outro nome. Rit. Um outro nome. Não pode. Ok? Então, são todos nomes até agora, praticamente. E agora nós temos 2 palavras novas. Vamos colocar aqui do lado as palavras novas. Deixa eu apagar isso aqui, fica mais fácil. Ok. Aqui, essas são as 2 palavras novas que nós vamos aprender na próxima semana, que é mo
Ré. E, muito simplesmente, muda apenas aqui para morar. Moré, professor. Morar, professora. Ok? Então, na semana que vem, nós vamos repassar essa lição seguinte. Vou encaminhar para vocês esses daqui que eu passei no começo da aula, que é para vocês treinarem. Vocês estão vendo a minha tela, né? Então, para vocês treinarem a tela do computador, vocês estão vendo, né? Para vocês treinarem a escrita, a grafia das letras, como a gente treinava na primeira série o ABCD, o abecedário. Então, é importante que vocês treinem, tá ok? Principalmente a grafia. Deem uma pesquisada, quem está começando agora, qual é o som das letras, mas quase todas elas têm som muito semelhante do português, quase todas. Vai ser a grafia que vai ter que se acostumar. Mas, como na nossa lição a gente vai aprendendo letras por vez, algumas letras por vez, por exemplo, aqui a gente aprendeu 5, aqui a gente aprendeu mais uma e algumas vogais. Então, paulatinamente, nós vamos ir aí chegando e contemplando todo o abecedário, toda a alfabeto, na verdade, em hebraico, tá bem? Então, na semana que vem a gente vai tirar as dúvidas de quem teve no início da aula e, na sequência, nós vamos falar sobre a segunda lição. Ok? Agora, a gente encerra por aqui a aula de hebraico. Sei lá, aqui o compartilhamento de tela. Eu vou pegar um livro aqui atrás e aí a gente vai seguir na próxima aula nossa agora. E a gente vai ter agora sobre Mashivaruach, o Mori da Geshem. Tá bem? Um segundinho, eu vou pegar o livro e já seguimos. Então, vamos lá. Nós acabamos de passar pelas grandes festas. Nós tivemos aí as grandes festas do povo judaico, que é Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e Shemini Atzeret. São 4 festas em um mês, em um período muito curto de tempo. Só para pegar aqui, realmente, Madison, mais devagarzinho, com a prática. Na verdade, é muito demorado pegar a fonética. Eu praticava muito. Então, o que eu fazia? Eu ia andando na rua, logo que eu cheguei em Israel, e aí o caminho que eu ia para Yeshiva e voltava, eu lembro que eu ia falando muitas palavras. Eu colocava algumas palavras que na minha cabeça eram difíceis de falar, eu ia pronunciando no caminho inteiro. Uma que era difícil para mim falar, era Baruch. Que o Baruch vem aqui, Baruch. Então, até que para falar bem perfeito, eu ia andando na rua e pronunciando assim, Baruch, 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 Baruch. Até que a garganta acostuma, até que a tua língua e o próprio costume de se falar, você absorve esse costume. Enfim. Então, nós acabamos de passar aqui pelas grandes festas do povo judaico. Nós passamos aí por algumas das, né? Rosh Hashanah, o dia do toque do shofar. Nós passamos por Yom Kippur, 10 dias de arrependimento. Yom Kippur, dia do perdão. Nós passamos por Sukkot, seus 7 dias, e Shemini Atzeret, o nosso 8º dia. Porém,
das regras que a gente muda do nosso ano agora, em Shemini Atzeret, até Pesach, até Páscoa, nossa Páscoa, o que muda? Quem sabe o que muda? Reza da Midá. Muito bem, Ana, a reza da Midá. A Midá, que é a nossa prece diária, a oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, ela tem algumas mudanças que acontecem de acordo com o ano, de acordo com o momento com o qual nós estamos no ano. Então, nós temos aí, eu estou aqui com um que é o Sidur da Sefer, ou o Sidur Ashkenazi. Deixa eu pegar aqui o Sidur da Sefaradi, da Sefer. Em alguma... Arvi. Ok, e na Midá, pronto. Então, nós temos como que funciona a nossa Midá, a nossa prece. Nós temos 18 bênçãos, que na verdade são 19, que elas falam de várias coisas com que nós devemos falar durante a nossa prece. Nós pedimos por paz, nós pedimos por salvação, nós pedimos por redenção, nós pedimos para que Hashem traga de volta os juízes, nós pedimos para que Hashem proteja os desamparados, nós pedimos várias coisas. A nossa Midá era dividida em 3 partes. No começo, são os louvores, são 3 bênçãos com as quais nós louvamos a Deus. Nós temos depois uma sequência de bênçãos com as quais nós fazemos vakashot, nós fazemos solicitações, pedimos para Deus. E no final nós temos as rodaot, bênçãos que nós apenas louvamos a Deus, para encerrar a nossa oração. Então nós temos uma estrutura. Quando uma pessoa se apresenta diante de um rei, como que funciona? Ele entra diante do rei, faz os louvores ao rei, ó, tu, rei, que governa sobre a Inglaterra, que tem não sei quantos mil cavalos, que tem tantas pedras preciosas, que é dono disso, disso, daquilo, e depois você fala, eu preciso de que me baixe os impostos, porque estão muito pesados e tudo, mas... E aí você faz todos os pedidos que você precisa fazer para o rei, e depois no final fala, mas você, ó rei, em sua grande bondade, que reina sobre a Inglaterra, com certeza vai saber dar a melhor resposta, a melhor solução para mim. Então, enfim, se com um rei de carne e osso nós nos portamos assim, quanto mais com o rei dos reis, o santo bendito seja ele. De onde nós aprendemos isso? De onde vem essa ideia de que a gente tem que fazer um louvor, fazer os pedidos, depois engrandecer de novo, ao final? Nós aprendemos isso das orações que nós temos registrado. A oração de Ana, por exemplo, ela faz a mesma coisa. Ela chega, a gente chama, ela primeiro louva, engrandece a Deus. Depois ela faz seus pedidos, depois no final ela engrandece a Deus também no final. E assim funciona. O rei Ezequias também tem uma oração registrada na Tanakh. Então ele também segue o mesmo sistema. Agradece a Deus, faz pedidos e depois no final ele também engrandece, ele odia, ele engrandece a Deus. Então, nós temos nossa Midá 3 bênçãos introdutórias, que são a bênção do Abraão, das bênçãos dos patriarcas, com que Hashem que ele se recorde dos méritos dos patriarcas, a bênção dos avós e a bênção com a qual nós louvamos a Deus pelo seu poder, pela Gevurot. Vou ler a tradução, e o hebraico primeiro e depois a tradução. Essa é a primeira bênção com a qual nós mudamos agora. Então vamos lá, o hebraico primeiro. Atah gibor leolam Adonai, mechaye metim atarav leoshia. Agora nós começamos a falar Mashiv Arua Morida Geshem. Na sequência. Mechalkel chaim bechesed, mechaye metim, berachamim rabim, somer noflim, uverofer holim, umatir asurim, mekayem emunato lesherei afar, michamocha baal givurot, midomelach, melech mechaye umatzmiach yeshua, beneman atale achayot metim, baruch atah Adonai, mechaye ametim. Essa prece ela foi composta pelos 3 últimos profetas, Zacarias, Hagai, Ageu e Malaquias. Como que nós traduzimos? Traduzimos da seguinte maneira: Tu, eterno, és poderoso para sempre. És tu que ressuscitas os mortos e és potente em salvar. Tu fazes cair o orvalho, isso a gente fala no verão, e no inverno nós falamos, tu fazes soprar o vento
e cair a chuva. Tu sustentas a vida com misericórdia, ressuscitas os mortos com grande piedade, amparas os caídos e saras os doentes. Afrouxas as ataduras dos que estão em grilhões e confirmas a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu és, eterno de poderosos atos? Ou quem pode ser comparado a ti, rei, que tiras e restituís a vida, e que fazes florescer a salvação? E tu és fiel para ressuscitar os mortos, bendito sejas tu, eterno, que ressuscitas os mortos. Bem, a gente vem falar dos poderes de Deus, da grandiosidade, da majestade de Deus, de todo o seu poder, e o que a gente coloca é uma bênção sobre verão e inverno, sobre cai o orvalho quando está no verão, e sobre cai a chuva quando está no inverno, e sopra o vento e cai a chuva quando está no inverno. Aparentemente, para quem passa desapercebido pelo texto, o texto está falando simplesmente de cai o orvalho, Deus é poderoso, ele manda o orvalho no tempo certo, é isso aí. Porém, os profetas, eles fizeram uma alusão ao profeta Isaías aqui. O profeta Isaías, quando ele narra sobre a ressurreição dos mortos, ele se pergunta o que vai dar início à ressurreição dos mortos? Um orvalho que vai cair do céu. Então, vai haver, no então da ressurreição dos mortos, um determinado orvalho que vai fertilizar, não é fertilizar a terra, mas que vai dar o start da ressurreição dos mortos. Então, o que os sábios estão fazendo aqui, os profetas, eles fizeram aqui, eles sugestionaram a profecia dentro de uma oração. Então, aqui nós estamos fazendo uma referência a uma profecia que acontecerá no futuro próximo com o favor dos céus. Uma que é fazer cair o orvalho, que é que Hashem faça ressuscitar os mortos, por meio da profecia do profeta Isaías, e faz soprar o vento e cair a chuva, que também vem da mesma ideia, que soprar o vento é que vem trazer os espíritos das pessoas de volta, e cair a chuva, e que também as suas nefashot, os seus conteúdos possam ser também reestruturados com plenitude. Então, basicamente, a primeira oração com a qual nós mudamos agora é essa. Então, nós fazemos uma pequena oração em todo o período de inverno, uma pequena tefilá em todo o período de verão, que é, basicamente, enquanto estamos no verão, pedir por orvalho, e enquanto estamos no inverno, pedir por chuva. Quando muda? Agora mudamos em Shemini Atzeret, na segunda-feira, nessa segunda-feira passada. Esse é o primeiro lugar onde nós mudamos. O segundo lugar onde nós mudamos é na nona bênção, que é sobre os períodos. Então vamos lá, eu vou ler em hebraico e depois traduzo e explico também aqui. Em hebraico. Barech Alenu, esse daqui é em Sfaradi, eu faço esse aqui é Ashkenazi, eu faço em Sfaradi. Então pode ser que eu engasgo nesse aqui, tá bom? Barech Alenu Adonai Eloheinu, Itashana Azot, Vet Kol Minei Tevuatah Letová, Veten. E aí agora a gente começa a falar não começamos ainda, tá bom? Eu já vou explicar o porquê. Quando estamos no verão, nós falamos Veten Brachá. E quando nós estamos no inverno, nós falamos Talumatar Livrachá. Al Pnei Adamá, sobre a face da terra. Al Pnei Adamá. Besabeno Mituval, Varech Shinateno, Kasharinha Tovot Livrachá. Que é o Tov Metiv Atah. Baruch Atah Adonai, Mevarech Hashanim. Então agora, em Shemini Atzeret, nós começamos a fazer a bênção, a primeira bênção, qual que eu comecei ali, que eu expliquei. Agora nós começamos. Essa bênção de inverno, nós só vamos trocar daqui 15 dias, no dia 7 de Reshvan. E aí, no dia 7 de Reshvan, nós começamos a falar Tal Umatar Livrachá. Chuva e orvalho com bênção. E antes disso, em todo o verão, nós pedimos por Deus apenas por orvalho. É muito complexo as pessoas entenderem que nem sempre chuva é uma bênção. Em Israel, principalmente, se chove fora da época, zica tudo. Não pode chover fora da época. Então, a chuva em Israel, ela tem que ser no seu momento. A Geshem Beito, a chuva no seu momento exato. Se chove no verão, todo o nosso trigo que estava no campo secando, as plantações não estão programadas para receber chuva no verão, inunda tudo, vira uma catástrofe Israel se chove no verão. Então, não é bom.
Não é bom chover no verão. Então, enquanto estamos no verão, nós pedimos apenas por orvalho, que é chamando orvalho, que o orvalho umidifique a terra e que tudo esteja bem. Já quando chegamos no inverno, esse é o momento da chuva. Só que a gente pede para Hashem, talo matar, livrachá, chuva e orvalho para a bênção. Porque ainda que chova no momento certo, pode ser que chova demais. E aí vai ter inundação, vai ter pessoas que vão morrer, vai causar degradação do meio ambiente, vai estragar as plantações. Então, ainda assim, no inverno, em Israel, é muito necessário que a chuva ela venha sob medida. Então, nós mudamos essa bênção apenas no dia 7 de Reshvan. Por que no dia 7 de Reshvan? Por que mudamos só nessa data? Quando havia o templo de Salomão, o primeiro templo, o que era em Shiló, ou o templo de Salomão, que foi em Jerusalém, ou o templo da reforma de Esdras, de Esdras e Neemias, também era em Jerusalém, no mesmo lugar. Enquanto tinha o prédio do templo, Binyan, o que acontecia nas festas de Pesach, Shavuot e Sukkot? Eram 3 festas de peregrinações. Então, os judeus saíam de todos os lugares do mundo, conhecidos na época, e vinham para Jerusalém para fazer a sua festa de peregrinação, para fazer para celebrar a festa, e depois eles voltavam para suas moradas, para a Síria, para o Líbano, para o Egito, para Eilat, para todos os lugares onde as pessoas moravam, elas voltavam. Então, elas vinham, faziam as festas e voltavam. Vinham, faziam as festas e voltavam. 3 vezes por ano. E agora, era uma dessas festas. Sukkot, as pessoas vinham, ficavam uma semana em Jerusalém e depois voltavam para suas casas. Porém, aqui agora, nós não podemos ainda pedir para que Deus mande chuva para a gente. Por quê? Como as pessoas voltavam para suas casas no passado? A pé. Era de mula, de a pé, de jumento. Então, se a gente começar a pedir para a gente, Deus, chuva agora, a pessoa tem que voltar para a casa dela. Ela tinha um caminho lá, 15 dias ainda para chegar em casa. Então, são esses 15 dias entre a festa e quando, de fato, nós passamos a pedir para Deus por chuva. E, de fato, é quando começa a chover também. Então, nós tínhamos um período no passado de não vamos ainda pedir por chuva para que as pessoas cheguem em suas casas. E se a gente pede por chuva e Deus manda chuva, as pessoas vão amaldiçoar. Tu está no meio do caminho e fala, chover, vim fazer aqui no templo, agora tem que estar chovendo, ano que vem não volto aqui. Olha que trabalho que eu estou tendo para voltar para casa. Tem que lembrar que eram crianças, mulheres, idosos, pessoas com dificuldades, eles vinham celebrar a festa, porque ali eles recebiam comida, ali eles recebiam ofertas, eles recebiam caridade. Então era muito grande. Então a gente não pede ainda por chuva para que venha somente no seu momento certo. Aí você vai falar, mas hoje a gente não precisa mais. Hoje, se eu sair de Jerusalém num dia, em 6 horas, eu já estou lá no Líbano, eu estou em qualquer lugar praticamente, a gente pode chegar em qualquer lugar do mundo em 6 horas hoje, tendo os recursos. É muito fácil. A gente não precisa mais de 15 dias para que a gente, de fato, passe a pedir por chuva. Não tem. Porém, nós temos um princípio legal que é o seguinte: o que um tribunal adicionou, somente um outro tribunal maior em número e em conhecimento pode anular. Quando foi fixada essa colocação nossa de que as bênçãos elas devem ser mudadas apenas no dia 7 de Reshvan, foi o grande tribunal, foi o tribunal foram os nossos sábios do Talmud. Depois deles não teve nenhum tribunal tão expressivo em número ou em qualidade até hoje. Então, apenas quando a gente vai poder trocar isso? Apenas no futuro, quando tiver de novo o Sanhedrin, quando realmente, uma vez mais, forem reavaliadas as preces. Então, o Talo Matar nós mudamos apenas no dia 7 de Reshvan, enquanto que a primeira bênção nós já mudamos agora. Tá bom? E aí vem uma questão. Se nós errarmos no Talo Matar Librachá, na 9ª bênção, nós temos que recomeçar a Amidá. Tá bom? Se nós errarmos na 3ª bênção, que é a bênção da ressurreição e tudo, não precisa retornar na Amidá. Porém, se a gente errar no meio da Amidá, nós somos obrigados a retornar desde o princípio da Amidá e fazer ela por completo
toda de novo. Porque você está pedindo para Deus uma coisa que não é para pedir. Então, chuva nesse momento, agora, ainda que se chover nesse momento, não é sinal de bênção, é um sinal de desagrado de Deus. A gente entende isso como um mau sinal. Em Sucote não tem que chover. Se chove em Sucote, é um sinal não muito bom da parte de Deus. E aí aqui nós vemos no Talmud, quando fala sobre chuvas, isso tudo sobre todo esse tema, a gente pode perceber que toda essa ideia de que as pessoas falam hoje, o aquecimento global está atrasando a chuva não vem no momento certo, está muito calor. Só que calor sempre teve calor. Antigamente não tinha termômetro. Como que você vai saber o que temperatura fazia há X anos atrás? Não tem como saber isso com exatidão. Porém, a questão da chuva nós temos relatos. Então, os nossos sábios, eles nos dizem que havia momentos de estiagem, largos momentos de estiagem, que a chuva era uma coisa imprevisível. É imprevisível. Então, o único que pode realmente dominar sobre a chuva é o Eterno, é o Criador. Sobre isso, enquanto eu estava hoje, existem 4 chaves com que o Eterno não concede a ninguém. Uns dizem 3, outros 4. A primeira chave é a chave da chuva. A chuva, Deus não concede para ninguém. A chave da fertilidade. Então, o único que pode realmente fazer com que uma pessoa estéril se conceba ou não conceber é o Criador, mais ninguém. A Triata Metim, ressurreição dos mortos. Apenas o Eterno pode ressuscitar os mortos, se ele quiser, mais ninguém. E a quarta, que algumas pessoas falam e nem todos concordam, que é o do sustento. Apenas o Eterno pode determinar quanto de sustento vai sobreviver sobre cada pessoa. Isso não depende de nós, do nosso esforço ou de nossa postura em nossa vida. Pois bem, aqui a gente termina um pouquinho do nosso shiur de Alahá. Alguém tem alguma dúvida sobre a Brachá, Talmatar e Mashivarot Moridagesh? Rav. Sim? No Sidur, no Sefaradi da Sefer aqui, brasileiro, Sim. está dizendo no inverno, entre os dias 5 e 6 de dezembro, no verão, entre Pêssah e os 5 e 6 de dezembro. O Sidur da Sefer, né, pode até riscar isso aí. Não sei quem colocou isso aí lá. Eu acho que deram para o estagiário preencher isso aí lá. Ele está completamente errado. Completamente errado. Tá bom? Não tem nada a ver com dezembro. É 7 de Reshvan. Tá bom? Porque vai dar 6 de Kislev, na verdade, eu acho. Nada errado. O Sidur da Sefer não serve de base para isso aí. Ele tá... Deram para o estagiário preencher isso aí. Tá bom. Então, bem. Ok, então, muito bem, muito boa pergunta, Renan. Mais alguma pergunta sobre as bênçãos com as quais nós mudamos agora? Não. Pois bem, vamos falar um pouquinho então um resumo de todas as Hagim com as quais nós tivemos e o que nós devemos aprender delas agora, né? Nós passamos por quase 2 meses, bem quase 2 meses, de momentos de contato com o Criador. Nós passamos primeiro pelo mês de Elul, o mês com o qual nós falamos que o rei está no campo, o mês com o qual o Eterno se aproxima de nós, ele nos busca, não nós buscamos ele. É um mês onde Sha'at Rachamim, um momento de misericórdia do Criador, onde ele quer fazer essa misericórdia, ele quer proporcionar misericórdia. Ele não espera com o qual nós venhamos a buscar, ele vem nos buscar. É um mês onde o qual nós temos todas as portas do céu abertas para nós, para qualquer tipo de perdão que a gente venha a cara. A gente pede para Hashem, de fato, se a gente está arrependido e busca a mudança, e de imediato é recebido o perdão. De imediato é recebido o perdão. Eu até, nesses dias, eu li com a Sofia, a minha filha, a gente estava estudando um pouco sobre o rei David e sobre algumas histórias dos reis, e a gente leu a história de Bathsheba, na qual o rei David translide com Bathsheba, ele vai e pega a mulher de Uriah e tem relação com ela,
Aí vem o profeta Natan e fala, olha, Davi, você deu bobeira aí, pegou a ovelhinha do cara que, pobrezinho lá, toda a história que a gente conhece. E aí, o que acontece com Davi? Ele desce do seu bamá, do seu pedestal, e diz, eu errei. De fato, eu errei. Aí vem o profeta Natan e ele vem e diz, na profecia, ali no texto da Tanakh, fala, e Hashem perdoou. Eu olhei aquilo e falei assim, como foi rápido, como o perdão de Hashem, ele é instantâneo, ele é de imediato. Não conta que Davi teve que sofrer um monte, não conta que Davi teve que ir lá e oferecer 50 mil sacrifícios, não conta. Davi fala, eu errei, e o profeta, e Deus perdoou. Pá, na lata. Então, o perdão de Hashem é assim também no período em todo o período de Elul, em todo ano ele é assim, é evidente, porém no período de Elul, Deus vem nos buscar, como Deus mandou o Natan falar com Davi, Deus buscou Davi. Então, assim também conosco. No mês de Elul, a misericórdia divina ela está ao nosso favor, ela está mais próxima de nós. Após todos esses 30 dias, nós tivemos Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o dia Yonadim, o dia onde todas as pessoas do mundo todo são levadas a julgamento, assim como foi Adão. Adão não foi julgado no primeiro dia do ano, no dia da sua criação? Então, no dia da sua criação, todas as criaturas também são julgadas todos os anos. Então, no dia 1º de Tishrei, nós tivemos aí o dia do Shofar, onde nós tivemos que realmente buscar ao Criador, rever as nossas atitudes, rever as nossas ações. Com o toque do Shofar, era esperado em nossas almas um reavivamento, onde a gente pense sobre o que nós estamos fazendo nesse mundo, então que a gente perceba como que nossa vida ela é transitória, como que a gente vai passar e nesse momento, enquanto passar, não tem mais jeito. Nós, pelo toque do Shofar, aprendemos que a vida de todo mundo ela é meio torta. Assim como o Shofar ele é torto, nossas vidas também são meio tortas. O Shofar ele nos demonstrou que nós nascemos perfeitos e vamos, na grande maioria das pessoas, morrer bem, morrer tranquilo, morrer sem transgressão. A maioria das pessoas não, todas as pessoas vêm para esse mundo, como é o toque do Shofar primeiro, que é uma tkiá, constante. Todas as pessoas, todas as Neshamot descem para o mundo assim, limpas, sem transgressão, sem errado, sem erro, sem imperfeições. Porém, no meio da nossa vida, às vezes acontece algumas coisas com que a gente erre, como é o toque do Shofar. Acontece alguns erros. Aí quando a gente chega na idade adulta, fica completo, a gente erra muito, a gente transgride demais. A gente tem e tem aqueles que estão como é o toque do Shofar. Porém, quando a gente chega numa idade onde os nossos desejos eles já se vão, onde a gente consegue reavaliar toda a nossa vida, quando a gente chega numa idade adulta, a gente, como falo, não tem mais desejos, não tem mais ganância, não tem mais avareza. Então a gente volta ao nosso estado inicial. E daí a gente vai. Então, no final da história, todo ser humano, em sua maioria, vem puro para esse mundo. E quando vai também, deixa de transgredir. E o que acontece ali no meio, acontece. E de fato, a maioria das pessoas que chegam numa idade adulta, ela reavalia seus atos. E ela, de fato, se arrepende das suas atitudes. De todo o coração. Então, é isso que Deus pega de nós. Esse é o nosso trato com o Criador. Demos bons e vamos bons. O que acontece ali no meio, tem a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de consertar mais do que isso. Mais importante do que o arrependimento, é o conserto. Tivemos 10 dias de arrependimento, para que a gente pudesse pensar bem e reavaliar bem. No dia de Kippur, no dia de perdão, aí é o dia do perdão, porque a gente já passou pelo juízo, agora aqui é um dia de perdão. Então a gente tem que acreditar e entender como que o Criador está nos perdoando. Ele não tem por que guardar transgressão. Ele não quer. Ele quer perdoar. Hashem, ele busca de todas as maneiras o perdão. Então, no dia do perdão serve para isso, para a gente possa ser perdoado. Então, nossas transgressões, nossas atitudes, elas todas são apagadas diante do Criador, se nós, de fato, nos comprometermos em não tornar a transgredir.
Então, se a gente alcançou um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero, nossas transgressões elas são extintas, são apagadas, são aniquiladas diante do Criador, da face do Criador. Então, nós temos o Criador mais próximo de nós ainda. Então, nós tínhamos lá um rei no campo, em Elul. Em Rosh Hashanah, nós temos agora o juiz. E agora em Kippur, nós temos o perdoador. Hashem vem e nos perdoa. Nos perdoa em absoluto, sem restar resquícios de qualquer transgressão de nossa parte, e como eu disse, nos comprometemos. Bem, passado Yom Kippur, passado todos aqueles pedidos de perdão por todas aquelas transgressões, que na maioria das vezes a gente fala, será que eu fiz isso? E na maioria das vezes a gente pensa bem, fala, como eu pude transgredir isso dessa maneira? Eu sim, de fato, transgredi nisso. Esse foi um erro que eu tive. E a gente consegue, dentro do nosso coração, reavaliar a nossa vida. Então, quando a gente vê que nós, de fato, transgredimos transgressões tão severas, e hoje em dia de uma forma tão banal, nos faz acordar para a vida. Então, quem de fato leu e quem de fato fez esse piloto de Kippur, como se deve, estou dizendo que leu tudo, estou dizendo que como se deve internamente. O que leu conseguiu entender, conseguiu buscar, conseguiu ver que a gente tem vivido numa geração muito fraca, numa geração muito cheia de transgressões e de muito fácil transgressão. Então, hoje, a gente tem aí tudo em nossas mãos, com o telefone. A gente pode, com o telefone, cometer severas transgressões, com o telefone, fazer coisas muito boas. A gente pode estar andando na rua hoje e transgredir, ter pensamentos errados com muita facilidade, de toda a ordem. Seja a ordem de roubo, seja a ordem de transgressão sexual, seja da ordem de raiva, seja da ordem de ódio, seja da ordem de não amar o próximo, em tudo. Então, a gente, por exemplo, está lá no trânsito, aí o cara está dando a seta para entrar, você acelera e passa dele. Você amou, o cara é uma pessoa, é um ser humano. Você passou o cara, é uma transgressão. Você não amou ele como você. Se você amasse ele como você tinha deixado ele entrar. Quando você dá seta, você também quer entrar. Então, a gente tem que começar a reavaliar a nossa vida em tantas minúcias, em tantos pontos tão corriqueiros, aparentemente, mas que, de fato, eles se tornam lei na majestade da criação, na plenitude da existência. Tudo isso se torna lei. O nosso comportamento com o próximo se torna lei. Como amar o próximo como a ti mesmo, como ajudar a pessoa a encontrar o que ela perdeu, como ter bons olhos, como ter um bom coração. Então, tudo isso ele acaba caindo nas nossas costas aí em Yom Kippur. A gente tem que ter um comprometimento em melhorar, em ajustar essa nossa vida para que a gente possa seguir. Depois de Yom Kippur que chegou Sukkot, a festa das cabanas, a festa da qual nós saímos de nossa casa. Nós montamos uma tenda para fora de casa e vamos lá e ficamos lá e comemos 7 dias. E estamos com 7 dias lá nos alegrando. É diferente de todas as outras festas. As ordenanças das festas na Torá, elas em geral são: e não come fermento nessa festa, e não faz isso nessa festa, e não faz isso no sábado. Mas quando a gente vem ler de Sukkot e fala Vesamarta, Vechagecha, Veaita Achsameach, e se alegrarás na sua festa e se tornarás muito feliz com ela. Então, a festa de Sukkot é uma festa com a qual nós somos ordenados a nos alegrar nela. Temos uma ordenança de alegrar em uma festividade. Não é muito difícil, porque a gente está para fora de casa, a gente está vendo o nosso vizinho, a gente está vendo o nosso amigo, as crianças brincam junto, nós passamos a conversar melhor com outra pessoa. Então, por exemplo, nós temos eu tenho aqui um vizinho meu, aqui debaixo da minha casa, que é iemenita. Ele já mora aqui há 8 meses, a gente conversa, com a gente fala shalom, shalom, de como vai você, coisas assim. Fala de coisas de ordem de limpeza do prédio. E aí a gente fez a sucá dele e eu fiz do lado. E aí ele não tinha extensão, eu peguei e emprestei minha extensão para ele. Aí eu puxei a energia da casa dele. Aí ele não tinha faltava uma parte do pano para pôr na sucá dele, ele não tinha. Eu falei, pega do meu. Aí ele pôs do meu.
Ele não tinha uma cordinha, eu emprestei a cordinha. Aí os irmãos dele estavam lá e me ajudaram a montar minha sucata. Então isso mostra, isso faz com que a gente venha de toda uma, quem sabe como fala, a virar em português, de toda uma de todo um clima, vamos falar de clima, de todo um clima de perdão, de pedido de perdão, de Hashem me perdoou e de tudo que a gente passou. E agora a gente tem a oportunidade de estar com o nosso próximo e compartilhar com ele de tudo que a gente aprendeu. A gente não aprendeu tudo isso, que a gente tem que amar, tem que respeitar, tem que perdoar. E agora a gente tem meu vizinho aqui do meu lado. Então, Deus programou em sua divina sabedoria, em sua absoluta sabedoria, a aproximação de um do outro. Então, a gente tem a oportunidade de chegar e ficar um do lado do outro, conversar. A gente sentou de noite, conversou, ele contou como era no Iêmen, e eu contei como era no Brasil. Ele falou das dificuldades lá, eu falei das minhas dificuldades aqui, aí. E a gente fala, a gente está aqui hoje em Israel, sentado junto, comendo junto, conversando junto. E aí a filha dele no sábado já chamou a minha filha para ir num evento que tem só de meninas no sábado. Na sexta-feira a esposa dele trouxe um bolão para a gente ir para casa para comer no sábado. Então a gente vê como que as coisas elas vão se aproximando, como é bonito ver tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente absorveu das festas, agora sendo aplicado na prática. E aí a gente vê que, de fato, Deus veio para cá para habitar no nosso meio. Ele está em nosso meio. Ele estava ali no meio das cabanas, ele está na festividade, ele estava nas mitzvot, ele estava nas obrigações que nós tivemos nessas festividades. E nós passamos a festejar a festa de Sukkot com tudo que nós aprendemos, para podermos colocar em prática esse aprendizado. E agora acabou a festa de Sukkot. Acabou a Shemini Atzeret. Agora a gente vai ter festival inteiro. E depois vamos ter Kislev. Kislev a gente tem Hanukkah. Durante todo o mês de Heshvan é um mês que não tem festa nenhuma. São mais de 30 dias ausente de festa. Sem qualquer tipo de celebração. O mês de Heshvan, então, é um mês sem nada. Muitas pessoas chamam Heshvan de Mar Heshvan. No momento, Mar é amargo. Porque não tem nenhuma festa. Acabou, zero, finito. Vai para casa, descansa um pouco, vai trabalhar, vai cuidar da tua lavoura, que você tem que fazer a tua lavoura, né? Então a gente tem a oportunidade agora de praticar, seja familiarmente com a nossa esposa, com nossos filhos, seja profissionalmente no nosso trabalho, seja entre as pessoas que a gente também não conhece na rua. Tudo isso que a gente aprendeu de bondade, tudo isso que a gente aprendeu de misericórdia, de ação, agora de fato, colocar em prática. É isso que se espera de nós. É isso que as Hagim trouxeram para que a gente possa fazer agora. Essa é a nossa incumbência agora. Para que a gente possa chegar, Bezrat Hashem, com o favor dos céus, no próximo Yom Kippur, com menos pedidos de transgressão do que esse que a gente passou. Vamos tentar. Vamos fazer um esforço, estudar mais, colocar mais em prática o nosso... Agora, Bezrat Hashem, vamos estudar mais toda semana. Blineder e Bezrat Hashem. Mais toda semana, para que a gente possa, de fato, chegar no próximo Yom Kippur com menos pedidos de transgressão e melhores. Bezrat Hashem. Alguém que fazer alguma pergunta, alguma colocação? Muito bom, né, o senhor poder retomar as aulas aí, sei das dificuldades aí em Israel por causa dos horários, mas a gente vai ficar na expectativa que o senhor consiga conciliar aí os horários conosco. Vai ser muito bom. Muito bem. Eu também sentia muita falta, né? Eu também sentia falta. O problema é que o horário é muito tarde para mim. Estava muito tarde. Agora mudou o horário para horário de inverno. Vai ficar muito fácil. Vai ficar mais fácil para mim. Quando eu não aparecer, vocês me liguem. Alguém tentou me ligar? Quando acontecer isso, igual aconteceu hoje, é porque eu tentei. Eu cheguei em casa, né? Eu falei, deixa eu dormir um pouquinho, porque já tem a aula. E aí eu coloquei o relógio do quarto para despertar à meia-noite e meia, que seria, para mim, a véspera da meia-noite, da hora de vocês, né? A hora correta. E aí passou.
batido, e aí eu não sei, nem sei se ele despertou, porque eu estava muito cansado. Mas quando for assim, vocês me liguem. Liga para Naomi e fala, Naomi, cadê o Jacob? Aí ela me acorda. Eu lembro que ela falou assim, eu acordei para dar mamar para bebê e você estava dormindo ainda. Aí eu correndo. Mas bom, Hashem, eu também peço desculpa pelo horário. Ela ficou preocupada. Quem? Eu falei para a mãe que você tinha sumido, ela ficou, será que aconteceu alguma coisa? Já sabe, né? Fala que eu sumi, nunca mais apareci. Rabi Lopes. Sim, mas como vai, Isaac? Pode falar, meu amigo. Tudo bom? O senhor podia dar um apanhado aí, pode sintetizar como é que está essa questão do governo em Israel, né? Sim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui, vou parar a gravação